Cláudio, o pensamento mágico ainda faz parte da mentalidade da humanidade. Isso significa, por exemplo, que na Idade Média eles tentaram curar a peste negra com exorcismo, com preces, até queimando pessoas e animais. Em outros locais, no Brasil mesmo, existe um movimento contra a vacinação. Preferem orar, preferem acreditar uma teoria da conspiração contra o governo, mas não querem vacinar os filhos. O que você acha desse pensamento mágico e desse movimento contra a vacina que temos inclusive no Brasil? Eu gosto sempre de lembrar o exemplo do Chico Xavier, que eu acho que é o trabalhador espírita que nós temos mais proeminente, né? E aí o Chico, em toda a proximidade que ele tinha com o mundo espiritual, nos tantos problemas de saúde que ele experimentava, ele muitas vezes se viu tentado nas crises de angina muito fortes que tinha, na quantidade de tumores que ele tinha na barriga em função dos maltratos que recebeu na infância, em uma hérnia que o perseguiu durante boa parte da vida, as cataratas nos olhos. Em muitos momentos da vida, ele teve a oportunidade de pedir auxílio à espiritualidade maior, inclusive por meio de cirurgias espirituais, e ele sempre dizia, né, até no filme dele é retratado uma parte desse diálogo, eu vou entregar uma pessoa que não estudou medicina para poder abrir uma outra pessoa. Eu acho que isso é um crime, eu acho que isso não está certo. Se alguém quiser fazer por si, quiser, né, que seja livre para fazer. Ele falava assim, aos outros dou o direito de ser como queiram e a mim como devo ser. Só que a vacinação, é importante que a gente entenda isso, e eu falo isso como cientista, a vacinação ela é um pacto de saúde coletivo. Ele é um pacto coletivo de saúde. Então ele não é uma decisão individual. Muitas pessoas que têm uma imunidade mais baixa, criança, principalmente, pessoas mais idosas, que têm menos resistência a todos os tipos de doença, se tornam alvo perto de pessoas que teriam condição de se vacinar e não se vacinaram. Então isso é muito grave, porque fere o código de conduta moral de quem quer viver em sociedade. Então a pessoa ela pode tomar diversas posições de cunho pessoal. Ela pode resolver que ela não vai tomar banho todo dia, que ela não vai comer carne, ela pode até ter uma doença e fazer a opção por não se tratar, né? É do livre-arbítrio dela, é da consciência dela. Mas do momento em que ela tem a consciência de que ela convive em sociedade, ela convive com outras pessoas, existem certos procedimentos que são para o convívio em sociedade, que esses não podem ser atropelados, porque é um pacto, né? É como você não manter água parada no teu quintal, né? Para você aquilo não se torne um criatório de egípcios e não vá contribuir para a proliferação de zika, de chikungunya, de dengue entre os seus vizinhos. É um pacto coletivo de convivência. Então o que acontece? Principalmente em se tratando de doenças viróticas, né? O vírus ele é um organismo que se modifica, que ele se adapta. Então o que determina, por exemplo, quanto uma pessoa está contaminada, semelhante ao que acontece, por exemplo, com o vírus da AIDS ou até mesmo com a gripe, é a chamada carga viral, é a quantidade de vírus que ela tem no organismo e que, dependendo da imunidade dela, dependendo da resistência, pode fazer com que ela seja mais ou menos afetada com aquilo ali. Mas de forma que quando uma pessoa pega um resfriado, por exemplo, o vírus ele se modifica geneticamente no organismo daquela pessoa que se resfriou, e quando ela vai passar para outra pessoa, ela já passa aquele organismo modificado. Então, se você não tiver um controle mínimo que seja dentro de uma comunidade, como que você vai conseguir, de certa maneira, regular isso, inclusive isolando, né, alguns casos, quando você tem casos de gente que tem muitas vezes alergia ou tem resistência, enfim, isso está dentro da margem aceitável dentro da ciência biológica. Então você tem uma certa clareza, um certo controle que uma determinada população está imunizada, que uma determinada comunidade, por exemplo, está livre de determinados tipos de doença, porque aquele conjunto, né, daquela população ela está imunizada. Então a vacinação ela é um pacto coletivo de saúde. Eu acho que é muito errado, eu acho que é muito arriscado, eu acho que inclusive é até egoísta, né, da parte de quem defende
Isso aí é falta de esclarecimento, né? É óbvio que a pessoa tem o direito dela fazer o que ela quiser com a vida dela. Agora ela também precisa ter a consciência de que ela convive em sociedade, ela convive com outras pessoas. Existem outras pessoas que não têm escolha. Tem gente que tem uma imunidade tão baixa que não suporta nem o choque da vacina. Então se você tem, de repente, o surgimento de doenças que estavam aí no início do século, que já estavam erradicadas, porque as pessoas pura e simplesmente pararam de tomar os devidos cuidados, isso aí é uma irresponsabilidade. Eu acho que a gente tem que buscar a informação, tem que buscar o conhecimento, fazer as opções que tiver que fazer, né, da própria vida, mas pensando que ela não vive sozinha, ela vive em comunidade.